dia, na paz de Deus. Será mesmo? Nós vamos iniciar hoje, toda sexta-feira, um vídeo exatamente com essa pergunta: será mesmo? Pois muitas coisas que nos foram ensinadas, pregadas, não é bem aquilo que o texto está dizendo. E nós vamos iluminar toda sexta-feira um texto. E o que nós vamos iniciar é exatamente Isaías, capítulo 6, versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Perceba o texto de uma forma bem simples. No ano em que morreu o rei Uzias. A continuação do texto diz que Isaías viu o Senhor assentado no seu mais alto e sublime trono. Alguns pregadores, quando vão ler esse texto, ministrar esse texto, nem leram o texto. Eles só vão falar aquilo que por muitas vezes já ouviram. E uma das coisas que eles falam é exatamente: teve que morrer Uzias para Isaías entrar em cena. Teve que morrer Uzias para Isaías encontrar com o Senhor. Aí a aplicação deles tem que morrer alguma coisa em nossas vidas para Deus poder se manifestar. Mas espera, o texto não está dizendo no dia que morreu o rei Uzias, mas no ano. Nós entendemos então que Uzias pode ter morrido depois dessa visão. E se ele morreu depois dessa visão, a aplicação é péssima. Se ele morreu antes da visão, a aplicação também não tem sentido. Pois primeiro, não sabemos o dia exato, e segundo, nós não vemos nenhuma interferência de Uzias na vida de Isaías. Então, é uma péssima aplicação, uma má interpretação do texto por falta de leitura. Nós precisamos ver que, para mim, o que o texto está querendo dizer, quando fala que Deus está no trono, a Bíblia sempre está dizendo que Deus ele está no controle de todas as coisas. Porque havia uma preocupação para o povo de Israel, porque depois da divisão do reino, o reino de Judá, qual a sua capital era Jerusalém, ele vivia altos e baixos, reis bons e reis ruins. Quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo de número 26, nós vemos o reinado de Uzias. Mas quando você lê um pouquinho antes, o 25, você vê que quem reinou não foi ninguém mais e ninguém menos que Amazias, ao qual a Bíblia diz que ele não foi lá um rei tão bom, não é? E depois quem veio a reinar depois de Uzias foi Jotão. Então havia uma preocupação do povo sobre quem reinaria, seria um rei bom ou um rei ruim. Mas Deus estava mostrando que ele é o que está no trono, ele é o supremo rei, o rei dos reis, e é aquele que está no controle de todas as coisas, seja do povo ou seja da própria vida de Isaías. Vamos analisar o texto, porque tem muitas coisas que as pessoas estão entendendo errado. E por isso eu fico com essa pergunta toda sexta-feira: será mesmo?